Meu nome é Ana, sou integrante do Movimento Sem Terra e componho os setores de produção e direitos humanos a partir aqui do estado do Paraná. Então eu vou começar dizendo um pouco sobre como eu descreveria a situação das mulheres do MST. Bom, eu descrevo essa situação como uma constante reinvenção criativa das formas de lutar pela terra, pela agroecologia, pela cooperação por nossas sementes e nas diferentes pautas do campo, apontando as contradições da sociedade capitalista, patriarcal e machista que a gente vive de uma forma bonita, poética, mas com valentia, força e com muita ternura. E como diz a canção, com uma estranha mania de ter fé na vida. As mulheres sempre tiveram um papel muito importante na organização da sociedade e estiveram à frente na luta e construção do movimento sem terra. Essa preocupação é muito evidente desde a construção da identidade representativa da nossa bandeira, mas também nas trincheiras da luta pela terra e nas fileiras de mobilização por direitos. As mulheres têm uma participação expressiva no movimento, além de trabalhar e compor todos os espaços de organização de estrutura do MST, também levam as discussões e a pauta do feminismo e gênero para todos os espaços possíveis dentro e fora do movimento. Porém, historicamente, as companheiras foram invisibilizadas e por muitas vezes tiveram negado seu direito de participação em diferentes espaços sociais, principalmente espaços de poder e de tomada de decisão. Com o crescimento do nosso movimento, desde a fundação em 1984, novas formas de luta e organização foram ganhando espaço e com eles a pauta da participação efetiva das mulheres. Marcos importantes desse processo são a definição política do MST na paridade de gênero quanto à ocupação dos espaços de direção e de coordenação nas instâncias nacionais, estaduais e locais, e também a criação no ano 2000 do setor de gênero. Outra questão foram as lutas massivas e diretas das mulheres em torno do 8 de março, que ganharam muito destaque a partir de 2016, quando as mulheres ocuparam os viveiros da Aracruz para denunciar o modelo violento, desigual e devastador do agronegócio. Desde então, as mulheres vêm forjando espaços de luta, de fala e de combate ao patriarcado, combate às desigualdades, às violências, tudo isso com muita criatividade e audácia. Assim, o feminismo ele se coloca como uma bandeira do MST, como uma pauta necessária para a construção de uma nova sociedade. Não é uma luta só das mulheres, é uma pauta da nossa organização, mas é sobretudo uma luta forjada pelas mulheres dentro do movimento. Bom, que tipo de violência de gênero a gente sofre mais? O MST não é uma organização que vive à parte da sociedade, muito pelo contrário, nós estamos inseridos no bojo de uma sociedade capitalista, patriarcal, desigual, cruel e violenta, que não ataca apenas as mulheres. É racista, mata todos os dias homens e mulheres, negras e negros, jovens pobres e periféricos, ataca e extermina pessoas LGBTs e, infelizmente, não há como dizer que as mulheres sofrem menos violência por integrarem o movimento. É muito difícil dizer qual violência de gênero sofremos mais. É tão enraizada a violência contra as mulheres que a gente só se dá conta dela quando vira violência física ou quando já é tarde demais e se tornou um feminicídio. Mas as mulheres sofrem violência psicológica, moral, sexual, patrimonial, e isso se dá na maioria das vezes dentro da própria casa, por parte do companheiro. Mas também acontece em muitos espaços políticos quando a mulher não é ouvida ou quando tem seu corpo sexualizado ou é desvalorizada simplesmente pelo fato de ser mulher. Bom, se temos algum tipo de organização que defenda o direito dessas mulheres, em primeiro lugar, a definição política do MST de ser intolerante contra qualquer tipo de violência de gênero, essa é uma das ferramentas, talvez, né? Essa definição política. Concretamente, nesse último período, por meio do coletivo de gênero, foi lançada uma campanha chamada Cultivar Afetos e Derrotar a Violência, com ações voltadas para todas as mulheres que integram o movimento, desde os acampamentos, assentamentos, setores e instâncias políticas, por meio da orientação de 3 eixos principais. O primeiro deles é a identificação da violência e agressão, partindo dessa definição de intolerância com qualquer forma que viole as mulheres. Em segundo, visando o fortalecimento das companheiras em torno das ações de autocuidado e conhecimento sobre o que é a violência, como identificá-la e como agir, trabalhando também a autoestima das companheiras. Por fim, o eixo voltado às ações de fortalecimento da construção de autoestima e autonomia produtiva e econômica das mulheres
E nesse aspecto, um desafio é o de possibilitar o estudo constante para que as companheiras tomem parte do seu papel na gestão do lote, das cooperativas, do acesso a políticas públicas para o campo. E a campanha, então, ela vem se concretizando como um instrumento que objetiva o fortalecimento das mulheres enquanto coletivo, para que se sintam mais fortes e seguras para denunciar as violências sofridas. Temos uma vantagem em razão de termos instâncias políticas e espaços internos que favorecem a tomada e efetivação de políticas que combatam o problema da violência desde a raiz. Com que tipo de iniciativa que respondemos a qualquer sinal de assédio contra uma mulher? Então, uma vez que acontece uma situação de assédio, o enfrentamento ele se dá principalmente em duas dimensões. A primeira é com a pessoa que cometeu o assédio, com uma medida disciplinar, e a segunda é quando, sempre que propício, trabalhar o fato coletivamente com uma perspectiva de que esse tipo de atitude ele não cabe na nossa prática cotidiana, enquanto sujeitos de um novo projeto de sociedade. Mas ações coletivas e denúncia têm vindo no sentido de constranger as ações de assédio publicamente. E, previamente, o que se busca é trabalhar nos espaços coletivos do movimento de que tais ações não são toleráveis e, mais ainda, fortalecer e criar ambientes favoráveis para que as mulheres denunciem sempre. Se eu percebo alguma mudança na sociedade impulsionada pelas gerações mais jovens, com certeza. Exemplo disso é o coletivo LGBT, que é composto em sua maioria por jovens e foi criado com menos de 5 anos. E ele trouxe elementos muito criativos e inovadores na própria compreensão de gênero, sexualidade e também na identificação das violências, reinterpretando, inclusive, elaborações históricas do próprio movimento, né? Como eu disse, nós não vivemos a parte das mudanças da sociedade, somos impulsionados pelas contradições, mas também pelas novas formas de enfrentamento contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia. As novas gerações têm papel indiscutível na construção dos desafios que vêm pela frente. E, acima de tudo, fortalecem a luta das mulheres, impulsionando transformações. Como elaboramos os programas de cooperação nessa área, ou como colaboram os programas de cooperação nessa área? Bom, um elemento muito importante vem sendo a participação cada vez mais expressiva das mulheres no setor de produção, que atualmente é o setor que centraliza mais a discussão da cooperação. Existem outras definições mais concretas no âmbito de política de gênero, para que as companheiras exerçam um papel de direção política, mas também administrativa nas iniciativas de cooperação, coletivos, empreendimentos solidários, agroindústrias, entre outros. As mulheres sempre estiveram à frente desses processos, mas cada vez mais acreditamos que nós mulheres precisamos estar nos processos de decisão, estudar e se capacitar para isso, né? Compreendendo os temas que são intrínsecos, como a autogestão, a cooperação e, acima de tudo, acessar as políticas de financiamento para o campo, né? Fortalecendo, então, essa autonomia econômica das mulheres.